Antes de falar do caso do Ramagem, mas que eu acho que tem a ver com o caso do Ramagem, eu já falo por quê. Essa nota aqui é de anteontem. Meio-dia e 26 de anteontem. E eu acho que essa nota, ela envelheceu bem. Com menos de 24 horas, ela fez um pouco mais de sentido. E a gente vai voltar a falar desse jornalista, Samuel Nunes, escreve lá no Bastidor, ele que fez a análise da operação de ontem. Ele coloca a seguinte manchete: a Lava Jato petista. Que a Lava Jato foi uma operação, poxa, investigou escândalos de corrupção, etc e tudo mais, teve essa parte, só que a gente nunca pode deixar de esquecer da outra parte. A parte que o Moro também aprontou um pouco, o Deltan, e as questões também que teve, que não dá para negar, as questões televisivas, como foi feito. E aí o Samuel Nunes fala o seguinte, que a Polícia Federal deflagrou na quarta a 23ª fase da Operação Lesa Pátria. Desta vez, segundo os investigadores, o alvo é um suspeito de pagar ônibus para levar manifestantes até a capital federal. Toda vez que é isso, é aquela agonia, TV, Globo News, gritaria, agora vai, vamos pegar Bolsonaro. Conforme a Polícia Federal, a Lesa Pátria será uma operação permanente. Parece que esse vem sendo aí o tom, né, que o Lula espera. Persigam Bolsonaro e seus apoiadores durante 4 anos. Pelo menos. Se o. A gente não sabe, né? Mas pelo menos até 2026 façam tudo que der para fazer. E a gente chega no dia de ontem. Mas eu tava falando no Twitter, viu o Renato falando exatamente a mesma coisa que tava comentando o bastidor. E ainda teve outro jornalista do Metrópolis, que foi o Rafael Veleda, ele comentou, ele falou, olha, a esquerda aí vem entendendo o que é que passava na cabeça do cidadão comum quando acompanhava o Lava Jato, midiático, na TV, etc. E ela tá ali, ó, o PT já tem uma Lava Jato pra chamar de sua. Não é, gente, olha só, não é uma comparação que a Lava Jato foi uma operação, disco, não. Tá falando em termos do aspecto midiático da coisa. Porque o PT era aquele partido que falava, não, essas operações aí da polícia, né, esses espetacularização, não, está tudo errado. Mas não, vocês estão vendo como são as coisas, né? Aí beleza. A Polícia Federal faz boa contra a ramagem e mira policiais federais em caso de software espião. Segunda fase da operação Última Milha avança sobre integrantes do setor criado na BIM sob Bolsonaro. Né? Foi logo cedo, todo mundo ficou acompanhando e foi o assunto que pautou as redes sociais ao longo do dia. Como eu sei que vocês já viram quase tudo, eu tenho quase certeza que até esse vídeo aqui vocês também já viram, pelo menos a maioria de vocês, mas é um videozinho curto, não é a entrevista na íntegra do Ramagem. Eu acho que tem algumas ponderações que merecem ser replicadas, né? Dá um replay, mas vamos ouvir junto. Primeiro, nós estávamos querendo ter acesso aos autos, que é de praxe que não se tem acesso aos autos nesses inquéritos. Então, houve um mandado de busca e apreensão na minha residência, no meu gabinete, e, como de praxe, só veio um mandado explicando a busca, não explicando decisão judicial, representação, nada. E mais do que isso, após efetuada todas as buscas na minha residência, quando eu perguntei ao delegado e ainda a escrivã que estava ao lado, vamos ao interrogatório? Não havia intimação para meu interrogatório. Então, o que foi feito hoje, além de não ter acesso aos autos, não quiseram ter a minha oitiva. Foi anunciado que eu teria uma oitiva, seria intimado, mas não fui intimado. Onde eu saberia o que seria imputado a mim e não pela imprensa, como costumeiramente foi feito. Então, quando eu tive agora um acesso ao parecer do MP e à decisão judicial, o que nós vemos é uma salada de narrativas, inclusive antigas e já superadas, colocadas para imputar negativamente, criminalmente, no nome da gente, sem qualquer conjunto probatório. E eu estou aqui para destrinchar todos eles com vocês. Nós, da direção da Polícia Federal, os policiais federais que estavam comigo, nunca tivemos a utilização, execução, gestão ou senha desses sistemas. Então o Ramagem ele fala que, poxa, faltou aí, né? Algo a mais do que a justificativa da busca e apreensão, né? O acesso aos atos, como de costume. E o Ramagem depois que fala, depois que teve acesso, ele, segundo a sua análise, faltou, né? A justificativa realmente sim embasada, com tudo assim realmente comprobatório e fala, não, beleza, justo aí o que aconteceu. Ele reclama sobre isso, ele reclama da oitiva também. E assim, o Ramagem utilizou o espaço que ele teve, logo rapidinho,
para fazer ponderações extremamente técnicas, sem utilizar nenhum tipo de adjetivação, uma linguagem assim para todo mundo entender e para não levar para o lado de ideologia e depois, sabe como é a turma da Globo. Achei que ele mandou bem, benzaço. A gente vai fazer um parênteses que a gente vai voltar. Vamos voltar para a gente checar esses argumentos técnicos do Ramagem. Mas continuando aqui, o Estadão fez um breve resumo sobre essa entrevista do Ramagem. Ramagem diz que a investigação é salada de narrativas e que o núcleo da PF quer incriminá-lo. O deputado relatou que ele próprio pediu a abertura de investigação interna sobre o uso do sistema quando dirigia a BIM. Aspas. Agora, quando analiso o que foi feito aqui, essa salada de narrativas para chegar a uma incriminação, eu vejo que o Ministério Público e o Judiciário foram envolvidos por um núcleo da Polícia Federal que está querendo, sem provas, incriminar. Aspas de novo. O que se vê aqui é essa nova Polícia Federal, não de Estado, mas de governo perseguidora, contra policiais que eram responsáveis pelos grandes trabalhos da gloriosa antiga Polícia Federal. Ramagem falando que ele mesmo, né, já tinha demitido o cara. Mas será que Ramagem falou isso ontem só para criar uma cortina de fumaça, ou alguma desculpa, começar a criar confusão? Ou será que Ramagem já tinha dito isso no passado? Ele só está relembrando isso. E sim, ele já tinha dito isso no passado. Bolsonaro postou ontem em sua conta, logo cedo, 10h10 da manhã, um videozinho do Ramagem, que é do dia 15 de março de 2023. Escuta só. A Globo divulgou notícia de supostas irregularidades de ferramenta da logo a conhecida Globo. Vamos aos fatos. A tal ferramenta foi adquirida em 2018, portanto, antes do governo Bolsonaro. Isso. Lá na aquisição, a ferramenta teve parecer técnico favorável da AGU, que é independente. Quando nós ingressamos na ABIN, no meio de 2019, fizemos auditoria em todos os contratos. Ainda fizemos correções na corregedoria, que é independente, autônoma e avalizada pela CGU. Então, como bater na gestão do governo Bolsonaro se seus representantes que promoveram auditoria, correção, corregedoria, justamente para saber da regularidade das ferramentas e seu uso, buscando transparência, austeridade e eficiência? Não seria ilógico, sem sentido, acusar quem justamente empreendeu verificação e controle? Não, é o contrário. Isso é conveniente. Por que não quiseram saber quem adquiriu a ferramenta, por que adquiriu a ferramenta? Contestaram o parecer da AGU? Não. Quiseram saber quem administrava? E mais, se a pessoa está sendo indicada a alguma alta função na estrutura do PT? Isso a Globo não foi atrás. Foram atrás de saber se a correção atestou a regularidade do uso? Não. E por que agora essa questão? Se a compra foi lá em 2018, a auditoria e a correção foram iniciadas em 2019, 2020. Eu digo por quê. Porque a ABIN parece ter cumprido seu papel ao avisar das ameaças para o dia 8 de janeiro. E desacreditá-la parece ser um bom plano. É conveniente. Por que ela atacar representante do governo Bolsonaro? Porque o delegado Ramagem agora está na Câmara como deputado, integrará comissões que fiscalizarão o desgoverno PT. Porque eu ingressei há uma semana com representação na PGR contra o Lula. Porque ingressei também contra a irregular nomeação do BNDES. Então, a forma enviesada da notícia da Globo é feita até o ponto onde lhes é conveniente aos seus propósitos exclusivos de ajudar o PT. Quer fazer jornalismo investigativo? Faça de maneira correta, não faça com partidarismo, irresponsável e parcialidade. Aí, Ramagem está explicando, tintim por tintim, o processo, como foi a auditoria, as pessoas que estavam envolvidas. Levanta uma bola interessante no final, todo o trabalho que ele vinha fazendo, né? Talvez possa estar incomodando. Aí, meses depois, a Globo fez uma matéria um pouquinho melhor, que reforça o que o Ramagem disse. Em outubro do ano passado, é o último vídeo que eu vou dar play hoje, a jornalista ali, eu não sei o nome dessa senhorita,
fala, mas eu primeiro vou ler o tweet do Ramagem, que ele fala assim, ó. Começam querendo culpar a gestão Bolsonaro, mas a verdade vai aparecendo, sobrepondo narrativas. A operação da Polícia Federal só foi possível com base nas correções amplas e também específicas que fizemos. Todo o contrato do sistema adquirido antes do governo Bolsonaro foi correcionado e enviado à corregedoria por providências da nossa gestão. O principal alvo da operação foi exonerado na nossa gestão e readmitido na gestão Lula. Que as irregularidades do setor responsável pela gestão, senhas, diligências e acessos sejam individualizadas. A investigação deve preservar e se esforçar em seu escopo, devendo evitar ser utilizada para prejudicar a inteligência de Estado fundamental a qualquer nação. Vamos ouvir da boca da jornalista da Globo News. Desde, de fato, que Alexandre Ramagem assumiu a Agência Brasileira de Inteligência, procedimentos de correição já tramitavam por lá e já tinham apontado desvio nas condutas dos principais investigados pela Polícia Federal. Eu estou falando, por exemplo, do Paulo Maurício Fortunato, que é o ponto focal dessa investigação. Ele não foi preso, mas foi levado a prestar depoimento na semana passada e ficou em silêncio. Foi na casa dele que a Polícia Federal encontrou mais de 170 mil dólares em dinheiro vivo. Segundo alguns interlocutores dessa investigação, por que ele é o ponto focal? Porque ele teria tentado apagar os vestígios, teria tentado apagar as pessoas que foram monitoradas de forma ilegal. E o que chama a atenção é que isso pode ter ocorrido no atual governo. Por que chama a atenção? Porque essa ferramenta, ela ainda foi ali adquirida no governo Temer, as investigações tramitaram ao longo do governo Bolsonaro. Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN, exonerou Fortunato, que acabou voltando num cargo de confiança na secretaria na atual gestão do Luiz Fernando Correia, e é por isso que os dois gestores acabam ficando em lados opostos. Acho que tá bom, né? Acho que prova exatamente o que o Ramagem falou. Ou seja, a entrevista ontem, etc., não é papinho. A própria Globo já reverberou o que ele falou no passado. Eu acho que a história do Ramagem tá bem coesa. E aí, só pra falar do Fortunato, deixa eu ver aqui. Só chegar uma coisa que na hora nem me veio na cabeça. Não outra coisa. Tava com outro sobrenome na cabeça. Só tava checando. Mas enfim, tá aí. Mas agora vamos voltar. Vamos voltar e agora começar a seguir por outra linha. Vejam o padrão Rede Globo. Bom dia! Polícia Federal investiga se a BIM espionou Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Rodrigo Maia e governadores. Daniela Lima, ela não esconde pra que lado ela está torcendo. Eliane Cantanhede. O que a gente tem hoje com essa investigação é que o Jair Bolsonaro tentou usar a PF. Não é uma possibilidade. Ele tentou. Como eu não sei. Não é uma possibilidade. Ele tentou. Ela nem falou assim, não tem uma possibilidade que ele tem a possibilidade de tentar ter. Não, ele tentou, vírgula. E talvez, aí ela coloca na possibilidade, tenha usado, usou a BIM, agora eu entendi, tenha usado ou usou. É uma possibilidade ou uma certeza, uma acusação formal. Usou a BIM, usou o Ministério da Justiça, usou tudo para um golpe de Estado. Só para concluir, tem um mal-estar. Isso também já vem de algum tempo, desde o ano passado, entre a Polícia Federal atual e a BIM atual. Isso é um problema grande para o presidente Lula. Pronto. Já deu a justificativa, já deu a senha, já criou a metanarrativa para liberar que o Lula faça qualquer mudança que ele achar que é importante. Quer ver algo similar que aconteceu? Janeiro de 2023, quando o Rodrigo Rangel, soltou lá do Metrópolis, o caso do Cid, oh meu Deus, etc. Um baita clickbait, mas que deu, né, toda a guarida pro Lula encampar aí suas ações, inclusive trocar o comandante do exército. Aí vem o outro jornaleiro. Conversei com o ministro que é muito próximo de Lula e bem influente, e no entendimento dele, essa investigação vai crescer e chegar em Jair Bolsonaro. Uau! Descobriu o Brasil, né? Quem não esperava que esse era o grande plano do PT? Ele disse também que é importante investigar o general Heleno, que era ministro do GSI, no período em que isso aconteceu, na época que a BIM estava sob o guarda-chuva do GSI. E também foi informado
que o grupo Prerrogativas ingressou com um pedido no Supremo para que seja tornada pública a lista de pessoas que teriam sido espionadas de forma ilegal pela ABIN. Então a turma tá aí fazendo a festa, criando toda a confusão, que teriam sido. Você não tem nem a confirmação, você não sabe nem se foi alguém ligado a Bolsonaro ou não, mas não importa. A ideia é o quê? Você vai, você divulga a lista, aí os investigados falam, meu Deus, olha o que fizeram comigo, meu Deus, não, absurdo, não pode, não. Vou processar Bolsonaro. Mas vamos lá. Aí, nesse meio tempo, né? Muita briga, muita confusão. Assim como foi o caso do Jordi. O pessoal perguntando, né? Rapaz, velho, que ponto as coisas vão? Pacheco finge que não existe. Arthur Lira, a mesma coisa. Aí o senhor Valdemar fez um tweet, ok, de manhã cedo, 9 da manhã. Está claro que mais essa operação da PF de hoje contra o deputado Alexandre Ramagem é uma perseguição por causa do Bolsonaro. Esse negócio de ficar entrando nos gabinetes, uma falta de autoridade do Congresso Nacional. Rodrigo Pacheco deveria reagir e tomar providências. Isso é pura perseguição e pode acabar elegendo o Ramagem com mais facilidade no Rio de Janeiro. Aí o Pacheco sentiu, aí fez 2 tweets para rebater Valdemar. Difícil manter algum tipo de diálogo com quem faz da política um exercício único para ampliar e obter ganhos com fundo eleitoral. E não é capaz de organizar minimamente a oposição para aprovar sequer a limitação de decisões monocráticas da corte. Tá, mas isso aí tá na Câmara, não, Pacheco? Tem que cobrar o Lira, não? Cobrar algum líder aí. Eu não acho que o Valdemar que decide a agenda, né, da Câmara Federal. Eu acho que é o Lira. Tudo bem. E é engraçado, né? O Pacheco falar que quem faz da política exercício único, fundo eleitoral. E o Pacheco faz da política exercício pra quê? Salvar o Brasil? O Pacheco tá muito compromissado com o Brasil, né? Nossa senhora, meu Deus do céu. Tá preocupado em passear. Ir para os eventos como os IBEBs, né? Eventos do Grupo Lead, Grupo Esfera. Isso é o que ele mais gosta. E ainda defende publicamente impeachment de ministro para iludir seus adeptos, mas nos bastidores passa pano quando trata do tema. Aí realmente pode ser. Do Valdemar não espero muita coisa. Ele deu aquela burdunhada. Aí o Valdemar volta na tréplica. O que se vê no Brasil é o reflexo do sequestro das instituições e uso para fins políticos, ao invés de combater o crime organizado. Isso é o PT. Passei a vida toda defendendo a autonomia dos 3 poderes, nunca fui covarde de me calar quando o poder não respeita o outro. Isso vale para todos os lados. Sigo indignado com a falta de pulso para defender a imunidade de um parlamentar. Se o Senado tivesse um presidente comprometido, não iria perder tempo para reclamar de presidente de partido. E aí eu acho que o Valdemar deu uma baita resposta, tanto que o Pacheco nem voltou e, convenhamos, né? O presidente do Senado está respondendo um civil. Valdemar é um civil, Valdemar não tem mandato, não é ninguém especial. Mas o Pacheco se deu o trabalho de responder. Mas não tem nenhum comentário sobre tudo que está acontecendo. Esses são os nossos representantes. E, assim como aquela nota da Lava Jato que envelheceu bem, esse tweet aqui do Luiz Felipe de Orleans e Bragança, eu acho que também envelheceu bem. Esse aqui é do dia 22. O perfil dos presidentes de Câmara e Senado tem sido consistente ao longo dos anos. Não tem opinião sobre nada, pois não tem visão de país. Não tem. Não tem nem ideologia. A ideologia é agradar Faria Lima. Não propõe leis ou reformas, senão aquelas que o Executivo ou o Judiciário autorizam. Qual foi o grande projeto encampado pelo próprio Poder Legislativo? Que veio, né? Algum deputado, algum senador, grupo, teve uma ideia falando, cara, vamos fazer isso, vai ser bom pro Brasil. E o presidente da Câmara entra em campo, o presidente do Senado entra em campo. Quando foi que isso aconteceu? São inteligentes e conhecedores do regimento, mas só usam esses atributos para fazer articulações. São operadores das sombras, escolhidos para negociar interesses anônimos. Eu não acho que é anônimo não, viu? Se precisar bem, todo mundo sabe. Também são figuras públicas. Não defendem seus pares, por isso não são líderes, são graxa, lisos e grudados na máquina. Não são nem presidencialistas, nem parlamentaristas, são orçamentistas. E é isso que sempre leva esse perfil flácido à liderança das casas legislativas.
Vamos propor uma revisão dos incentivos que criam esse problema. Sem líder de verdade, na presença da Câmara e do Senado, não temos poder legislativo. E aí, tiveram várias outras coisas que rolaram no dia de ontem. Teve muita gente lembrando casos que ocorreram em gestões petistas, sobre grampos, sobre outras coisas. Eu não vou entrar nesse âmbito, ficar fazendo esse vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Porque eu acho que o principal de tudo que está sendo discutido e que deveria estar sendo discutido está naquele 1 minuto e meio da fala do Ramagem na Globo News, onde ele sai apontando itens que, gente, independente do lado político, tem algumas coisas que não dá pra continuar do jeito que tá pra sempre, como se estivesse de boa, sabe? Isso não vai fazer o Arthur Lira um bolsonarista, nem um Pacheco, se esse é o medo deles. Mas, poxa, pra ter acesso aos autos é sempre um processo tão difícil. Assim, algumas coisinhas mínimas dá pra melhorar sem que a investigação pare. Não tô falando pra não ter busca e apreensão, mas algumas coisinhas realmente tem que ser bem avaliadas. E aí o Samuel Nunes, ele soltou essa nota, essa análise, ele pegou aí a decisão que foi divulgada e ele se debruçou sobre ela, foi batendo ponto a ponto. E aí vocês devem ter lembrado lá atrás, o Ramagem fala um conjunto de narrativas, tentando incriminá-lo, uma falta de uma comprovação. Segundo o Ramagem, faltou, né, um conteúdo comprobatório assim mais robusto. E enfim, o Samuel Nunes começa falando o seguinte: o ministro autorizou mais uma operação policial, sem indicar elementos probatórios mínimos para a suspeita dos crimes apontados pela PF. Em matéria de evidências, a pobreza factual é um problema recorrente nos inquéritos conduzidos pelo magistrado, sobretudo nos que dizem respeito a atos relacionados ao governo de Jair Bolsonaro e as consequências do período que ele ficou no governo, como as ações do dia 8 de janeiro. Você vê que no parágrafo de introdução, o jornalista já está indo na linha do que o Ramagem vinha apontando. Só que ele sai, não só assim, olha, tá faltando isso. Ele sai explicando. Ele vai discorrer ao longo da análise do porquê ele tem essa opinião. Um dos alvos foi o Ramagem, que dirigiu a BIM durante quase todo o mandato de Bolsonaro. Ele é suspeito de chefiar o esquema. A Polícia Federal diz que Ramagem determinou o monitoramento ilegal de diversas figuras contrárias ao ex-presidente com objetivos políticos. A decisão, a qual o leitor pode conferir abaixo, traz uma série de nomes e asserções desconexas sobre o uso legal do aparato da BIM para fins de espionagem política, uma suspeita evidentemente gravíssima. Como de praxe, as afirmações sobre as existências de crimes são contundentes, repletas de adjetivos, falta, porém, citar de modo objetivo e concatenado as evidências que fundamentam as suspeitas. Falta apreço aos fatos e rigor na interpretação possível acerca deles. E aí, tem um amigo que posso falar que ele tem experiência no mundo jurídico e ele fala: quanto mais ideológica é a coisa, quando se trata de judiciário, mais técnico você tem que ser, principalmente na sua defesa. Esse Samuel Nunes me parece conhecer um pouco disso, porque ele faz questão de falar, olha como é, né, a decisão, é recheada de coisa, adjetivos, né, palavras, afirmações contundentes, é um negocinho bem carregado. Então seja o mais técnico possível e evite todo tipo de adjetivação. Se você para e olha o que o Ramagem fez, você vê, pô, o Ramagem entendeu. O Ramagem é delegado, né? Estudou direito. É muito mais tempo de prática, pelo menos eu, que nem direito estudei. Mas vamos continuar. Como todas as decisões desse tipo, em qualquer instância do judiciário, a peça é embasada nos pedidos feitos pela PGR e pela autoridade policial, que é no caso a PF, por meio do delegado Daniel Carvalho Brasil Nascimento. Porém, os trechos escolhidos pela equipe do ministro para justificar as medidas cautelares adotadas deixam mais dúvidas do que certezas sobre as possíveis ilegalidades. Resta uma pergunta essencial: a incompetência na escolha dos trechos que exponham os indícios necessários às afirmações do crime, ou esses trechos nem sequer existem? Os trechos realmente robustos.
E aí vem os exemplos agora. Vamos trazer para a prática. Especificidade. Um dos exemplos aparece quando é citado o suposto uso da BIM para ajudar a favorecer a defesa do senador Flávio Bolsonaro. Em vez de provas, há uma citação indireta ao relatório da PF, no qual a suspeita é atribuída a uma reportagem jornalística. E não se menciona sequer quais evidências foram usadas na peça jornalística. Não há, ao menos, na decisão, qualquer outro elemento que aponte a existência dessa atuação. Novamente, se ela existe, não é citada na decisão. Pode ser que esteja lá no processo completo, mas o processo completo está sob sigilo. Então, existe uma certa dificuldade de você entender o que está acontecendo. Por isso que eu estou falando, cara. O que custa pro Lira, pro Pacheco começar a falar, cara, peraí, vamos aqui seguir o mínimo para dirimir todas essas dúvidas. Pra gente sair das dúvidas e começarmos a ficar com as certezas. Atuação com base em reportagem, pelo menos aquela do Guilherme Amado, né, tinha um print do grupo do WhatsApp. O mesmo acontece no suposto monitoramento de um sócio de Jair Renan, outro filho de Bolsonaro. Os trechos escolhidos pela equipe não explicam como seria a operação, nem como o pedido do Palácio do Planalto teria pedido para que essa investigação fosse realizada. Outro trecho com problemas envolve o suposto esquema de monitoramento dos ministros para tentar ligá-los a uma certa facção. Mencionam-se 2 documentos em Word, possivelmente apreendidos pela PF. Não se diz quais são os autores e o que dizem os documentos. E de que maneira o conteúdo deles permite a afirmação peremptória de que os alvos agiam ilegalmente para espionar os ministros e disseminar notícias falsas contra eles. E aí, para dar um exemplo do porquê ele fala que tem afirmações contundentes, adjetivos, fala o seguinte: não, foram encontrados documentos apócrifos. São palavras pesadas. E você veja essa análise. De coração, até fazendo até uma autocrítica desnecessária, mas acho que vale a pena. Veja que às vezes quando a gente comenta sobre alguns assuntos, pelo menos a direita, às vezes vem muito carregado de adjetivação. É isso que tá acontecendo, absurdo! Veja como o cara sai comentando. Veja como é possível comentar sobre tudo numa boa. Indireto. Fugindo da adjetivação. Pontuando, linha por linha, linha por linha, linha por linha. Como é que o Globo atacaria isso daqui? O Globo vai ter que procurar alguma coisa, quem sabe, do jornalista para falar, para descredibilizar o mensageiro, porque a mensagem a Globo não ia conseguir. Fala-se de uma advogada e de uma ONG, mas não há qualquer esforço argumentativo para explicar por qual razão a advogada e a ONG estavam sob monitoramento dos agentes da BIM. Mas a explicação para o caso só é encontrada parcialmente na petição da PGR. Segundo a PGR, na Procuradoria, a advogada Nicole Giaberardino Fabri, representante da ONG Anjos da Liberdade, que atua na defesa de direitos de pessoas presas, teria sido monitorada pela BIM por se colocar contra uma portaria do governo federal que reduziu o contato de presos com pessoas fora dos presídios. Esse monitoramento teria sido devidamente registrado nos arquivos da agência, diferentemente de outras práticas apontadas pelos investigadores. A BIM, segundo descrição da PGR, dizia suspeitar de ligação da ONG com facções. Não se explica quais seriam os elementos para essa suspeita. Conforme o documento da PGR, os dados sobre a Nicole, sobre a advogada, ficaram armazenados nos 2 arquivos de Word, cujo conteúdo denotaria o uso da BIM para fins políticos diversos das atribuições da agência. Mas nem a peça da Procuradoria, nem a decisão trazem qualquer elemento que prove essa afirmação. Não há sequer um trecho, em aspas, dos arquivos para comprovar a tese, o que levanta dúvidas sobre a validade dessas provas. Também não fica claro, em momento algum, a participação de Ramagem no esquema. Como diretor da BIM, é de se esperar que partiram dele as supostas ordens, mas nem a Polícia Federal, nem a PGR, muito menos a decisão, apontam algum depoimento ou documento que mostre as digitais do deputado no esquema investigado.
O mesmo problema apresenta-se quando o ministro diz que a promotora do caso Marielle foi monitorada ilegalmente pelos integrantes da organização criminosa. A única menção à promotora está num trecho em que o delegado da Polícia Federal afirma que a CGU identificou no servidor de impressão da BRIM o currículo da promotora. A ser verdadeira a descrição feita pelo delegado, trata-se de uma informação relevante que mereceria atenção no curso da investigação, de modo a se apurar por que alguém da BIM estaria interessado no currículo da promotora. Mas, olha agora, a evidência disponível, por óbvio, não permite asseverar que a promotora foi monitorada. Uma das coisas, você estava monitorando a promotora do caso Marielle? Não, mas como assim? Qual é a evidência que está na decisão? Então, um dos principais problemas desse tipo de decisão é que segue mantendo o sigilo dos inquéritos em que autoridades relacionadas ao ex-presidente são investigadas. Com isso, todo escrutínio público é embasado nas decisões dele, que podem conter erros. Conter erros, equívocos ou exageros. Como a imprensa e mesmo as defesas não têm acesso às evidências, torna-se impossível uma análise independente das teses e afirmações de fato do ministro. Peraí que ficou faltando um coisinho aqui. Deixa eu ver aqui, só dar só uma pausa. Só uma pequena pausa. Não tá certo mesmo, mas enfim. Como a imprensa e mesmo as defesas não têm acesso às evidências, torna-se impossível uma análise independente das teses e as afirmações de fato do ministro, da PGR e da Polícia Federal. Aí depois eles reclamam que as pessoas estão reclamando do processo, de como esse processo vem sendo feito. Algumas coisas mínimas. Custa mostrar. É a segunda vez sendo apontada pelo bastidor com frequência. Um caso recente foi na operação contra o Jordi, em que pese Jordi seja uma liderança entre apoiadores do ex-presidente, a ligação entre o parlamentar e os atos do dia 8, trazendo a decisão, é insuficiente para que seja deflagrada uma ação de tamanha gravidade contra um congressista, independentemente do espectro político em que atue. Insuficiente em termos de fatos, de indícios probatórios, juridicamente não há mais o que dizer que não tenha sido repetido por anos. E tá aí. Ponto a ponto, batendo. É capaz de ter ainda mais pontos. Mas acho que aqui é uma análise bem direta, bem seca, no sentido assim, não é nada emocional. Você vê que, pelo amor de Deus, se você acompanha o que o pessoal do bastidor escreve, ninguém vai me falar que essa turma é bolsonarista, né? Até porque o chefão lá, o fundador, era um cara que trabalhou na Globo, né? Trabalhou na época por muito tempo, que é o Escostegui. Acho que ele também escreveu no Globo mesmo. Então, assim, tá ruim. Aí tá muito ruim o que tá acontecendo. E aí, só pra colocar um capítulo a mais, o elo que faltava. Polícia Federal investiga se a tragédia da Marielle teve 2 mandantes. Não. Acharam agora, quer dizer, foram apontarem o brasão. Não sei, então tem que ter outro. Parece que a turma tá na insistência para ver se uma hora chega em Bolsonaro. E para encerrar aqui esse tema, na verdade a gente ainda volta nele. Como chegamos no caos? Um bom resumo em 4 fotos. Um tweet meu mesmo. Eu acho que muitos de vocês vão olhar para isso aqui e falar, realmente, nunca estaríamos vivendo o caos atual se não fossem, né, as pessoas que estão aqui nessas 4 fotos. Tirem suas conclusões. Mas vamos lá. Vamos que a gente vai voltar. A gente vai voltar. Aí veja como são as coisas. Na verdade, esse tema aqui até já leva na direção do que eu queria comentar. Todo mundo foi comentando Ramagem. É um assunto, todos os jornais. A Globo nem se fala. É isso. E aí criou uma cortina de fumaça. A atenção fica ali, ó. Atenção. Não só a turma da direita, como a turma da esquerda. Fica todo mundo ali, ó. Acompanhando ponto a ponto. Enquanto isso, o Lula tá livre. Não tem marcação. Não tem impedimento nesse futebol. O Lula sai aí, jogando solto. Governo Lula pressiona para colocar manteiga na presidência da Vale.
Lula subiu o tom na articulação. Alexandre Silveira telefonou para os conselheiros para defender que eles escolham o indicado de Lula. A senda de meio termo desenhada para comandar o interesse dos acionistas privados, como revelada pelo Estadão, segue sobre a mesa. Mas a prioridade do Planalto, no momento, é empoderar o Manteiga na disputa. Como revelou o Estadão, auxiliares do presidente e sócios privados elaboraram um arranjo no qual Manteiga ocuparia um assento no Conselho de Administração da Vale, mantendo no cargo por um período mais curto, um ano, e o atual presidente Eduardo Bartolomeu. O nome da Cosan, no Conselho, Luiz Henrique Guimarães, seria alçado ao Comitê Executivo. Não há dúvida, porém, tanto entre auxiliares do presidente quanto no comitê de acionistas, que o governo aumentou a pressão sobre a empresa e seus acionistas e que tem à disposição instrumentos para apertar a Vale, caso considere ser necessário. Citam, por exemplo, direitos minerais e de concessão de ferrovias. Silveira, no entanto, tem sido pressionado pelo outro lado. Deputados que militam na área de mineração já avisaram ao ministro que, caso se concretize a ação do governo na Vale, vão propor a abertura de uma CPI. Aí vê, de um lado, CPI se emplacar, do outro lado, a possibilidade do Lula interferir e fazer maldade contra a empresa privada. Guarda isso. Aí vem a Globo. O governo tem outras formas para tentar convencer os acionistas de aceitar o Guido Manteiga na Vale, como o poder da caneta sobre liberações ambientais que podem interessar a mineradora. Peraí. A Globo tá... Olha só, a Globo tá ameaçando pessoas? A Globo tá ajudando a ameaçar? A Globo tá ajudando a chantagear? Uma coisa que deveria ser técnica, né? As licenças ambientais agora passam pelo crivo político do Lula, se ele tá de bom humor. Então a gente pode prejudicar uma empresa por puro interesse ideológico. Lula entra pessoalmente no jogo da sessão da Vale e critica publicamente a empresa. Publicamente! Agora o Lula entrou no tema da Vale, usando a força do seu cargo para dar pela primeira vez uma opinião sobre a empresa de forma pública. Uma opinião crítica, claro. Lula entrou no tema com o objetivo claro: criticar a condução da empresa. Escreveu Lula. Hoje faz 5 anos do crime que deixou Brumadinho debaixo de lama, tirando vidas e destruindo o meio ambiente. 5 anos. E a Vale não fez nada para reparar a destruição causada. É necessário amparo às famílias das vítimas, recuperação ambiental e, principalmente, fiscalização e prevenção em projetos de mineração para não termos novas tragédias como Brumadinho e Mariana. Aí junta tudo. Que fica aparecendo isso? Eu lá mandando recado, ó, tá vendo ali o Ramagem? Ele vai fazer com a polícia ambiental o mesmo que estão falando com o Ramagem. Capaz por isso vai dar. Vamos fazer com a busca e apreensão. A turma ainda vale. Se teve coisa, né? Pra fazer que vocês reparem os prejuízos causados. Até onde o Lula está disposto a ir? Estamos lidando com uma das maiores empresas do país. E o Lula está disposto a usar a sua força política para destruí-la. Assim, cadê a preocupação com a economia nacional? Cadê a preocupação? Cadê o petista que gosta de falar que, ai, a Lava Jato quebrou a indústria nacional? Cadê o petista nesse momento? Cadê? Então o Lula pode fazer isso? Olha o ponto que nós estamos chegando. Olhe o tamanho da Vale. Imagina a quantidade de funcionários. Imagina a quantidade de empresas que prestam serviço para a Vale, que está ali todo o mercado indireto, né, ao redor, seja desde a tia que cozinha, o caminhoneiro, as empresas de logística, tudo. Todo mundo é refém do Lula. Ele pode fazer tudo. E esse assunto aqui, este é o assunto que deveria estar em todos os noticiários. Assim, martelando todo santo dia. Porque se o Lula pode fazer isso com a Vale, ele pode fazer isso com qualquer empresa. Se a Vale, com o tamanho que tem, com a força que tem, o Lula pode fazer isso com a Vale, ele pode fazer isso com qualquer empresa. Mas com qualquer empresa. Isso aqui é muito mais relevante que o caso do Ramagem. Mas a Globo tá ajudando o Lula. E a Gleice também, né?
Pouquíssimos brasileiros são tão qualificados quanto o Guido Mantega para compor o Conselho da Vale, uma empresa estratégica para o país na qual o governo tem participação e responsabilidades. Pronto. Então qualquer empresa que o governo tiver responsabilidade, ele pode fazer isso? Vejam como são as coisas. Mas, qual a prioridade? Falar do Ramagem. Não, Ramagem. Eu acho que essa questão do Guido Mantega é muito mais preocupante para o país. E ainda tem mais. Porque quando se fala de futuro, o que vem na cabeça? Crianças, né? Os nossos jovens são o futuro da nação. Eles não gostam de falar isso, né? Para demonstrar virtude. Eu quero mostrar umas coisinhas para vocês. Se preparem para cair para trás. Mas antes, Lula rebate críticas sobre viagens e cita expectativa em todos os países do mundo pela derrubada do negacionismo. Lula estava ontem na USP. Celebração em 90 anos do Largo da Universidade de São Paulo, né? Sou tido como um presidente que viaja muito para o exterior. Quero dizer que nunca antes na história o Brasil esteve tão respeitado no mundo como agora. Não sabia que minha volta à presidência e a derrubada do negacionismo nesse país era motivo de tanta expectativa em todos os países do mundo. Por que será? O vassalo de forças internacionais. Aí na USP, e eu acho que aqui vai na linha da Vale, o Lula fala assim, ó, Brasil precisa ter um USP a cada estado. Diz Lula em comemoração de 90 anos. E ainda diz que ele foi muito ajudado por homens e mulheres que se formaram pela USP, né? Que inclusive é a faculdade da bucha. O Brasil não precisa de uma USP em cada estado. Assim, o Brasil precisa ter, inicialmente, educação. Eu vou até dar assim uma colher de chá, porque ele fala, porque a USP é uma grande universidade, isso, aquilo, outro. Mas vejam só, eu vou dar um exemplo que eu vi na internet esses dias. E que adianta você ter um curso de engenharia de petróleo, engenharia de minas, sabe? Alguma coisa assim nessa área, geofísica, no Pará. Se o Lula não deixa que o Brasil explore a margem equatorial. Ou um curso dentro no Amapá. Pra quê? O jovem vai para a universidade, estuda, e depois que se forma, ele vai trabalhar onde? O Lula não deixa. O Lula não deixa. O que o Brasil precisa é de um projeto de nação organizado, onde as universidades elas tenham cursos que realmente vão suprir as necessidades do país. Cursos que inclusive têm ligações com as suas áreas. Imagine em Brasília. Pode ser que tenha algum rio na região, mas eu quero fazer engenharia de pesca. Acho que faz muito mais sentido o cara estar ali na região do Pantanal, ou alguém que mora no litoral, né? Fala, pô, não, beleza. Mas também hoje em dia tem as fazendas de pescado, mas tudo bem. Você entende o que eu tô falando? Oceanografia. O cara tá no centro da América Latina. Cara, se você mora no litoral, faz muito mais sentido. Então, assim, você adaptar o próprio currículo, as próprias matérias, para fazer certo sentido. Mas não, o Lula tá só pela lacração. Só pela lacração. E aí, puxando essa linha de educação, eu me deparei com essa nota ontem. Não trouxe no vídeo ontem. Deus sabe o que faz. Porque hoje eu tive tempo de dar um bizu. Agro e evangélicos montam uma ofensiva contra plano de educação do governo Lula. Aqui é um plano para todos os jovens do país. Olha as maldades que o Lula vem tramando. As bancadas ruralistas e evangélicas se mobilizaram contra o PNE, que é o Plano Nacional de Educação. O governo adora impor de cima para baixo, né, suas regras. Em nota conjunta publicada nesta quarta, os dois grupos, além de outras frentes do Congresso ligadas a movimentos conservadores, pediram o adiamento da CONAI, que é a Conferência Nacional de Educação deste ano, e teceram críticas às políticas educacionais da gestão petista. A CONAI de 2024 foi convocada de forma extraordinária pelo Lula para debater o Plano Nacional de Educação. Olha só, foi assim, de forma extraordinária, chama. Ninguém esperava, foi na canetada que o Lula tomou essa decisão. As frentes parlamentares criticam trechos do documento de referência da conferência e que deve balizar as discussões do grupo. Elas afirmam que há pontos com viés político e ideológico no documento. A CONAI, por exemplo, a desmilitarização das escolas, critica a prática de homeschooling, movimento escola sem partido e políticas chamadas de ultraconservadoras. Também defende temas como diversidade de gênero, religião, debate sobre questões de arco-íris e ambientais. Educação. Isso daqui vai afetar as mais diversas famílias brasileiras. O
que é mais importante? O que é que deveria ganhar destaque no Jornal Nacional? Isto ou ramagem? E como eu gosto de fazer, vamos checar com os nossos próprios olhos o documento, porque a gente tem capacidade para isso. Não precisamos de bengalas. Não sei quem disse. Eu quero conferir. Eu quero conferir para poder fazer uma crítica bem criticada. Uma crítica realmente, assim, no ponto. Tá aqui a capa, documento de referência, CONAI 2024, Plano Nacional de Educação 2024-2034. Imagine, pelos próximos 10 anos, o que as crianças e jovens no Brasil vão aprender. Vamos ver o que é mais relevante. O caso do ramagem ou essa maldade que o Lula está fazendo. E por que a imprensa cobre o ramagem para ajudar o Lula, né, a criar uma cortina de fumaça para ninguém reclamar. Porque eu acho que se os pais e mães vissem isso daqui, minha Nossa Senhora. Mas vamos dar uma olhada. Essa daqui é a página 12. Começa aqui com a introdução. A gente tem o nome das pessoas que estão ali no meio, né, na discussão do CONAI. Tem até MST e CUT. Introdução, página 12. Começa assim, ó. Eu dei uma grifada, vou dar um zoom, né, que eu não consigo mais ler desse tamanho. Começando aqui no segundo parágrafo. Após amplo e consistente debate político na sociedade, posteriormente no Congresso Nacional, o PNE foi sancionado, né, em 2014, depois de discussões amplas e mais de 3.000 emendas, como um importante instrumento articulador do Sistema Nacional de Educação. Contudo, a vigência do PNE foi marcada já no seu segundo ano de vigência pelo processo de afastamento de uma presidente democraticamente eleita. Eu já vi isso em algum lugar. Afastada de uma presidente democraticamente eleita. Tá, mas e daí que ela foi afastada? Em consequência, foi afirmada uma política de austericídio fiscal. Austericídio. Essa palavra a turma da esquerda gosta. Que se aprofundou na última década, desde a aprovação da emenda constitucional número 95, em 15 de dezembro de 2016, o famoso teto de gastos, comprometendo de maneira crítica os recursos da educação e o cumprimento do PNE, conforme afirmado pelo Fórum Nacional de Educação, o FNE, em sua 39ª nota pública de 1º de abril de 2016, em que categoricamente declarou que impeachment sem crime de responsabilidade é golpe e implicará em risco a consagração dos direitos sociais. Esse é o terceiro parágrafo do documento está falando de golpe. Terceiro parágrafo. Calma, que piora. Adicionalmente, como em tantas outras políticas públicas, as políticas de educação sofreram com alguns processos de mudança, desmonte e reconfiguração. Tudo com cortes brutais de investimento. Tudo isso fruto de uma política retrógrada de governos que se sucederam entre 2016 e 2022. Os golpistas, Temer e Bolsonaro. Os retrocessos na agenda nacional, iniciados no governo Temer e aprofundados na gestão Bolsonaro, acentuaram políticas, programas e ações neoliberais ultraconservadoras como expressões homogênicas do ideário da extrema-direita. Este é o documento referência do Programa Nacional de Ensino que vai, no final do dia, ser ensinado pro teu filho, pro teu sobrinho, pra tua sobrinha, pro filho da tua vizinha, pro filho do teu colega de trabalho. O que é mais importante? Isso, futuro do país ou ramagem. Mas por que esse assunto não chega? Então, tem hora que eu começo a achar que o consórcio ajuda a atacar pessoas para abafar essas coisas. As pessoas não saberem que essas discussões estão acontecendo. Análise do atual PNE. Aí, de novo, critico o TED Gasto, a aprovação do TED Gasto, né? Que é a emenda 95, de 15 de dezembro, como expressão de novos ajustes fiscais decorrentes do golpe de Estado. Aqui está na página 13. Sem brincadeira, está na página 13, logo depois da introdução. Golpe de Estado, golpe de Estado, golpe de Estado. Plano. Imagine o conteúdo deste documento. Tem mais de 1.000 itens. Mas vamos começar a olhar alguns. Tem mais de 1.000. Vou pegar os bacanas, os porretas, que é aquele ali que você chega treme. Item 641. Especialmente no Brasil, pós-fica em casa e pós-governo de extrema-direita nos últimos anos,
o que se viu foi a não efetivação de um conjunto de políticas e diretrizes voltadas à garantia da educação inclusiva e um ataque sistemático à diversidade e a todos os seus movimentos coletivos. Diversidade, você sabe o que é diversidade, né? Foram tempos de retrocessos políticos, culturais, econômicos e sociais. No atual contexto histórico e político brasileiro, o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas, as câmaras municipais e a distrital estão tomadas por parcelas significativas de grupos conservadores e suas pautas fundamentalistas e excludentes. Os avanços da democracia, do reconhecimento e respeito à diversidade, dos direitos humanos, da justiça social sofrem ataques violentos por forças midiáticas, parlamentares, ruralistas, políticas, jurídicas e conservadoras. Já atacou até o agro. E os evangélicos. Os ataques machistas, preconceituosos, humanistas, misóginos, fóbicos, passam a ser norma de projetos e discursos do Congresso Nacional. O Judiciário e o Legislativo, desde a polarização instituída no Brasil no pós-golpe, a polarização que começou no pós-golpe, toma agora de um golpe, né? Tem construído posicionamentos muitas vezes contrários aos direitos humanos, trazendo também a importância da defesa desses princípios na esfera jurídica, auxiliando na fundamentação de argumentos científicos para julgamentos e denunciando comportamentos não toleráveis no âmbito da prática jurídica. Os direitos humanos são secundarizados da cena pública e política, dando lugar às políticas conservadoras de segurança pública, tais como a construção de novos presídios e o recrudescimento da violência policial que ganha força. Os movimentos sociais e suas lideranças são criminalizados. Na educação, materializam-se um conjunto de políticas educacionais de base ultraconservadoras, como educação domiciliar, homeschooling, militarização das escolas, intervenções do movimento Escola Sem Partido, do agronegócio e retomada da privatização da educação. Aqui é uma análise do que está acontecendo. E ao longo dos capítulos, falando, então a gente tem que fazer isso, tem que fazer outro, tem que ensinar para a criança com a diversidade, tem que ensinar para a criança um monte de coisa. Aí, para dar mais exemplos, mas voltando aqui um pouco, eu só queria trazer as postagens sobre golpe mais juntas. É preciso reafirmar que a consolidação de um sistema nacional de ensino que articule os diversos níveis e esferas de educação nacional não pode ser realizada sem considerar os princípios assinalados, bem como aqui é direcionamento, ó, o que tem que ter, o que é que tem que ser ensinado para o teu filho. É urgente a necessidade de educação para a proteção ambiental, as mudanças climáticas e a salvaguarda dos biomas e, de igual modo, para os imperativos de superação das desigualdades sociais, étnico-raciais, de gênero, relativas à diversidade sexual que perpassam a sociedade e as instituições educacionais. Trata-se de promoção social. Eles querem trazer esses assuntos para a sala de aula no Programa Nacional de Educação até 2034. Aí, 1086. A Unesco, por meio da Agenda 2030, institui a educação para o desenvolvimento sustentável. E sai falando. Um Programa Nacional de Educação baseado na Agenda 2030 da ONU. Tem como dar certo? 1093. Educação é conhecida prática social, papapá, pipipi. Aí o que eles querem? Ó, vamos dar uma olhada. A regra da educação é conhecida como uma prática social histórica, construtiva e constituinte das relações sociais, se vincula às novas exigências e demandas como as do mundo do trabalho, da produção, desenvolvimento científico, tecnológico, questões sociais, problemáticas ambientais, o enfrentamento, superação da desigualdade, da pobreza, defesa do meio ambiente, ao combate do RA, do preconceito ambiental. Olha só, vocês achando que era uma piada, o que a Aniele Franco disse, este documento aqui, ele é de antes da fala da Aniele Franco. Ele é de antes da fala da Aniele Franco. E já tá querendo enfiar na escola o RA, que é o RA, e termina com ismo ambiental. Olha só, né? Olha só. A proteção de diferentes formas de vida, os impactos de mudanças climáticas, uma economia sustentável, blá, blá, blá. Para dar conta dessas novas demandas e exigências, é importante considerar as experiências e conhecimentos acumulados historicamente em campo científico, cultural e educacional, a exemplo da teoria geográfica do espaço de Milton Santos, da pedagogia libertadora e humanista do Paulo Freire,
das várias correntes teóricas e experiências da educação ambiental, dos fundamentos da ecologia política, da economia solidária e práticas agroecológicas. Essa palavra agroecológica no Brasil, ela só é utilizada para descrever as práticas do MST. O selinho do agroecológico, só o MST tem. O resto é tudo bandido. Só o MST é agroecológico. Isso não é aleatório. Da educação de direitos humanos, da educação das relações étnico-babá, incluindo o combate ao ismo estrutural e também ambiental. Promover isso na sala de aula. 1105. Constituir e executar, no âmbito do Programa Nacional do Livro Didático, programas de incentivo à produção e à distribuição de material didático escolar voltado à proteção ambiental, ao enfrentamento das mudanças climáticas, à valorização das culturas dos povos originários, práticas agroecológicas, falar bem do MST, com financiamento público específico, adequado e estável. O financiamento público é para esse tipo de prática. Então, assim, é para o jovem falar, não, tem que dar dinheiro para o MST. O livro me ensinou isso. O livro me ensinou que é isso. O que é mais importante? Isso ou ramagem? O que a imprensa dá um enfoque? Gente, olha só, o ramagem está no âmbito Poder Judiciário, polícia. Ninguém elege um delegado. Ninguém elege um procurador. Ninguém elege. Isso daqui, para depois ser aprovado, vira projeto de lei. Aí, são os deputados. Os representantes da população. Então, esse daqui é um projeto que deveria pelo menos passar pelo crivo do povo, porque são os seus representantes que vão votar no final do dia. Mas se a população não sabe o que está acontecendo, aí sabe o que vai acontecer? Chega no dia, aí vem a Globo, fala que esse projeto é maravilhoso, que esse projeto vai fazer o filho de todo mundo ficar inteligente, todo mundo vai virar médico. Aí a direita só toma noção disso nos 45 minutos do segundo tempo, tenta se posicionar na conta, não dá tempo, e ainda é taxado como, olha lá quem está atrapalhando a educação dos jovens. É o que vão fazer. A Globo e o consórcio abafam isso propositalmente. É um assunto muito mais importante que vai definir o futuro da nação. Vai ter impacto, gente, em toda a sociedade. O caso do Hamas de Hype é como se fosse do Jordi, é como se fosse as outras buscas e apreensões, mas tá ali. É contra um grupo político, tá bem claro o que tá acontecendo. Agora, isso daqui é sociedade. O futuro da nossa sociedade, o debate público, as ideias que serão feitas, o próximo profissional, a próxima mão de obra que o Brasil vai ter no futuro. O que esperar de um Brasil? O Lula está desenhando, né, o projeto educacional. 1120. Promover ações educacionais dirigidas ao combate do ismo estrutural, em particular o RA. Este documento é muito anterior às falas da Aniele Franco. A agenda ideológica verde não é algo à toa, não é algo pequeno. Eu não sei nem o que pode mostrar mais o que está acontecendo. Meu Deus do céu. Visando o enfrentamento às discriminações, injustiças sociais que populações negras, indígenas, quilombolas sofrem devido à degradação ambiental em decorrência das mudanças climáticas. Toda a agenda identitária, todo aquele nós contra eles que fazia antigamente, marxismo, etc., luta de classes, eles conseguem emplacar dentro da agenda verde algo muito maior, que inclusive tem repercussão internacional. Você consegue ligar, porque o mundo está conectado pela natureza, né? A Amazônia é o pulmão do mundo. Aí, vai dar tempo. Esse último tema é só um complemento. Mesmo no passado, mesmo no presente atual que nós vivemos, já dá para ter um vislumbre do nosso futuro. A Paula compartilhou aquela notícia da Folha de São Paulo falando: Big Brother 24. Lula é seguido por 7 participantes do programa no Instagram. Bolsonaro por nenhum. Aí a Paula diz, isso é esquerda hoje. O gado humano, que almeja comprar o que for mais caro, comer o que estiver na moda, vota no ídolo das celebridades e aprende política com Big Brother. É o maior declínio coletivo imaginável. A subanimalização da espécie. Aí um petista respondeu a ela: a última campanha era bolsonarista. Não se dá nem o trabalho de checar de falar porcaria.
Eu não sabia que a última campeã era bolsonarista, acho que a Paula também não. E ela tá falando exatamente isso, que só a esquerda acompanha esse tipo de programa. Ele prova a tese da Paula. E ela diz, confirmando o que eu disse, eleitores do Lula, a audiência majoritária da Globo, não apenas conhecem os vencedores do Big Brother, mas sabem até em quem votaram. O declínio intelectual da esquerda é assustador. O Programa Nacional de Educação do Lula é para formar mais pessoas como esse rapaz, o sufocador. Fica, vai ter bolo. Essas cenas no Brasil estão se tornando cada vez mais comum. Eu sei que você já viu um vídeo assim, né? Assim, todo mundo esperando, na hora que vem o bolo, a falta de educação sem igual. E de coração. Pode falar o que for. Eu não consigo imaginar uma coisa assim 50, 60 anos atrás. O pessoal mais velho tinha um pouquinho mais de educação. O pessoal mais velho tinha um pouquinho mais de educação. A geração de minha avó não fazia isso aqui, não. A geração dela não faria isso aqui, não. O pessoal ia respeitar um pouquinho mais, mas bem mais. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Isso daqui é Rede Globo. Imagina a Globo com o apoio do Lula. Brasil. Isso daqui é o que eles vão querer ensinar, inclusive, na escola. Também conhecido como pós-parto, puerpério é o período que ocorre após o parto. Nesta fase, o corpo de quem pariu. O corpo de quem pariu? Não é da mulher, não? Não é da mulher? É de quem pariu? O homem pariu? O homem? Quem pariu? A zebra? A cabra? Aí bate mesmo. Durante esta fase, a pessoa que pariu. Tá? A pessoa. Que pessoa? O homem? O homem que pariu? Esse tipo de conteúdo que vai pra sala de aula. É capaz de eu chegar em casa e te explicar por que o certo é pessoa que pariu. E aí as grandes conquistas. Essas aqui, ó. Momento histórico. O IBGE revisou o termo utilizado nos censos demográficos para descrever as periferias. A partir de agora, falamos oficialmente em favelas e comunidades urbanas. A nova nomenclatura incorpora a dimensão da potência destes territórios. Agora a favela se chama favela. Uau! Baita conquista, né? E por fim, fechando com o Big Brother, o programa, eu não vou dar play no vídeo para ter o áudio, o programa da Globo botou uma placa falando, não faça o número 2 de cócoras. Sabe, é você ficar assim, ó, na ponta do pé, em cima do vaso, porque o vaso pode quebrar e você pode se cortar. E é porque a mina faz assim, a minha família toda faz assim, mas eu aprendi, eu só sei fazer assim. Meu Deus, e agora? Eu não vou mais conseguir fazer o número 2. Em que país? Em que. Eu não sei, tem hora que eu acho que é uma realidade paralela, né? Em que país moram os petistas? Porque o Brasil. O Brasil não merece isso daí, não. Não merece aí, não. Aí para e olha aí. Tudo que tá acontecendo. Analisemos também. Do mesmo jeito que cobra, né? Pô, vai pro caminho assim mais de boa, mais certo. Tá tendo alguns excessos assim meio complicados. Mas no mesmo disso daí, gente, de coração. Eu sei que é duro, eu sei que é difícil. Mas nossa própria abordagem em relação ao caso, tanto a forma como a gente fala sobre ele, que a gente se expressa, quanto mais carregado é o caso de objetivos, sejamos o mais técnicos possível para evitar que alguém distorça e fale ali, tá xingando isso aqui, para tentar descredibilizar o ponto que a gente coloca. E também até sabe, a importância que a gente dá. É importante desmentir, com certeza é importante mostrar tudo que está acontecendo, mostrar o lado do ramagem, porque a Globo não vai mostrar. Mas a gente não pode esquecer do Brasil. Não podemos esquecer do estado das coisas e o que está avançando enquanto Lula, a Globo e toda a sua turminha ficam criando cortinas de fumaça. De coração mesmo. É porque assim, vocês já estão no campo da direita, né? Vocês olham pra isso, eu acho que é um absurdo isso assim. Fala a verdade, cara. Não é revoltante ter que perder tempo com esse tipo de assunto? Porque a gente não pode deixar que só um lado da história seja contado. Mas enfim, eu vou mandar o vídeo do Ramagem, na entrevistinha rápida dele da Globo News, lá no Telegram. Tem entrevista completa de 15 minutos. Vai ficar um vídeo grande pra mandar, mas
Vocês acham fácil? Mas só tem isso no Twitter dele ontem. Tem isso daí, tem entrevista na Revista Oeste que ele também concedeu. Vocês talvez tenham ter assistido. Vou mandar o vídeo de outubro, que é o vídeo da jornalista da Globo, que confirma que o Ramagem demitiu o cara, né? A turma do Ramagem, do governo Bolsonaro. E o vídeo do Ramagem de março. Vou mandar os 3 vídeos para vocês. Analise sobre tudo que está acontecendo. E sobre essa informação aí da CONAI, já está acontecendo. Começou ontem, começou dia 24. Tá rolando hoje também. Vejam o que aconteceu. Qualquer coisa tiver interesse, volta aí o vídeo um pouquinho, bate um print, mostra pros pais e mães que vocês conhecem. Fala, cara, o que tá sendo discutido? Tu tá aí gritando, Ramagem, Bolsonaro. Cara, olha o que estão fazendo com você, cara. Estão te passando a perna. Acorda, cidadão. Tu odeia Bolsonaro, beleza. Odeia Bolsonaro aí, mas pelo menos se preocupa com o Brasil. Se preocupa com as próximas gerações. Deixa de atuar, sabe, como um gado cego do Lula. Que é assim que a esquerda vem agindo, né? Só. E é isso. Qual é o meu trabalho? Quiser me ajudar um pouquinho? Passar no meu canal. Tem um botão de valeu. Tem um peito na descrição. E tem um Atlas Brasileiro, onde a gente vai registrar toda essa história. Kimpaim.com/br. Conto com o apoio de vocês. E é isso, né? Compartilhe o vídeo. Volta amanhã. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!